Aleluia, a paz do Senhor mais uma vez. Podem assentar. Abre a sua Bíblia. Gênesis, no capítulo 19. Eu já trouxe essa palavra aqui em um aspecto e quero, pela permissão de Deus, tentar trazer em outro ângulo de visão. E é com respeito exatamente a isto, a termos acertos na nossa maneira de enxergar a proposta de Deus. Capítulo 19 de Gênesis. Quem achou, diz amém. Fala sobre uma mulher, meus irmãos, e sobre a vida de um homem e de uma mulher e suas filhas, que estavam numa cidade que é hoje comparada, desde os tempos de Jesus, com a nossa época, com exatamente o que nós estamos atravessando, a Sodoma e Gomorra, que fora destruída. E nas últimas horas, antes do prazo dado, Deus deu uma ordem a esta família, para que saísse de lá, de Sodoma, e diz o versículo 15 em diante do capítulo 19, diz assim: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão e pela mão da sua mulher e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe, o que ele disse, gente? Assim não, Senhor. O que Ló disse? Meu Deus. Está no meio de Sodoma. Está no meio do erro, está no meio das dificuldades, está no meio de opressão, mas ele ainda arguiu com Deus. Assim não, Senhor. Tem uma visão, tem uma orientação, mas Deus é tão misericordioso que até nesse assim não, Senhor, Deus se compadeceu dele. Deus se compadeceu da sua família, ainda dando escape e trazendo um redimensionamento na direção que o assim não dele disse. O assim não de Ló disse a Deus. Deus, por misericórdia, traz um redimensionamento. Então vamos continuar lendo. Versículo 19. E eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que a minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló
entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor, e olhou lá para Sodoma e para Gomorra, a terra da campina, e viu, eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Entra em cena o pai da fé, Abraão. Ele era tio de Ló e de sua esposa, que agora virara estátua de sal. E Abraão era exatamente o homem que poderia ter escolhido estar em Sodoma e Gomorra uma certa feita antes disso. Porque um dia Deus mandou Abraão sair da sua terra para longe da parentela. Mas Abrão no caso, ainda não havia mudado o nome para Abraão, mas Abrão sai e leva Ló. E ao levar Ló, houve dissensão em um tempo entre os dois. E aí Abrão disse a Ló: escolhe o lugar que você quer para ir, porque você vai para um lado e eu vou para o outro. E aí Ló escolheu as campinas onde estava Sodoma e Gomorra, e foi morar lá, enquanto Abrão foi para os lugares altos. Deus abençoou Abraão na sua escolha, mas mesmo se Ló não tivesse escolhido a campina e fosse para cima, Deus abençoaria Abraão onde ele fosse, porque era o justo Abraão. Mas a história está em conexão perfeita, meus irmãos, para o cenário que precisava, para que nós tivéssemos a lição hoje na nossa vida, para não errarmos, mas para melhorar a nossa existência, para melhorar a nossa maneira de ter uma visão correta do que Deus quer para nós. E a pergunta que não quer calar: qual tem sido a sua visão com respeito à vontade de Deus para você? Qual tem sido a nitidez desta visão? Como está clareado dentro da sua mente, dentro do seu interior, a visão de Deus para a sua vida nos dias de hoje? Porque Deus tem nos dado uma direção. A direção é a palavra. A direção é o fundamento e a palavra de Deus que nós temos recebido na nossa vida. E quem tem uma visão do céu, quem tem uma visão de Deus, tem tudo para não errar. Irmãos, nós podemos receber de Deus uma visão específica numa área, mas isso não quer dizer que não iremos errar. Se seguirmos a visão, não erraremos. Mas se nós destonarmos, se nós tirarmos o foco da visão que Deus nos dá, o que acontece? Nos frustraremos e frustraremos aqueles que estão ao nosso redor. E aí não tem um de nós aqui esta noite que não possa dizer que em alguma área perdeu a visão. Em alguma área perdeu a nitidez, perdeu o foco e entrou em alguma provação, em alguma dificuldade. Porque a vida é formada assim, de percepções pelo que nós vamos em direção àquilo que percebemos da parte de Deus para a nossa vida.
Mas ao caminharmos e estarmos no trajeto, o nosso foco muda e talvez a gente tenha errado em algumas áreas, como esta mulher, chamada a mulher de Ló. Que ninguém seja achado aqui, na sua vida espiritual, com o seu campo de visão, olhando para trás, ou olhando para os lados, ou melhor, olhando para onde Deus não quer que você olhe. Alguns domingos, aqui eu falei sobre o que? Foco, se alguém lembra, não é? Eu falei sobre exemplos de foco e de distração. O Senhor tem preparado para você, meu irmão, minha irmã, uma nitidez e um lugar para chegar, e uma orientação da parte dele está por sobre a sua vida, para você chegar a um lugar específico. Mas eu quero te dizer, o teu inimigo, que é tanto Satanás, o nosso arqui-inimigo, aquele que luta contra a obra de Deus na sua vida, mas também os inimigos interiores, que muitas vezes não são demônios, mas são estruturas dentro de nós, pelo que competem com o Espírito de Deus, para que venhamos fazer a vontade do mal, do pecado de Satanás. Estas estruturas tentam também tirar de nós a visão. Elas tentarão fazer com que você perca o brilho do seu olhar, perca, como foi cantado aqui, não é? Perca o brilho do olhar, perca a direção, perca o foco daquilo que lhe foi propositado por Deus. Ló e sua esposa e suas 2 filhas tiveram propositado por Deus uma direção com um foco, um sentido com um foco. Olhe para frente, olhe altaneiramente, olhe para frente. A palavra de Deus nos traz, não é? A direção. Você pode abrir a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 4, versículos 25 e 26, mas eu quero ir antes um pouquinho, no 19, em que diz assim: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não inclines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. É a palavra de Deus que nos traz o foco, a direção. Nós precisamos estar apercebidos daquilo que Deus tem para a nossa vida. Talvez você tenha chegado aqui esta noite e tenha tido uma semana de conflitos e confusões, e você tem exatamente diante de você o desafio de saber qual é a sua percepção e o valor da sua existência, do seu propósito, para que você veio, para que você existe, para que você tem chegado até essa altura da sua vida. Conflitos têm talvez ido ao seu encontro, ido à sua direção, para exatamente você se defrontar com estes conflitos e
perceber o trabalho que você precisa encarar e vencer, e perceber o que Deus está propositando para a sua vida, isso faz parte. Esta guerra, talvez você entrando aqui nesta guerra, você entrando aqui, estando nesta guerra, estando nesta dificuldade, há conflitos na sua visão, há conflitos nos seus ideais, há conflitos naquilo que você está percebendo, e isto faz parte exatamente do que Deus quer trabalhar na sua vida, e clarear o seu entendimento, e dizer: eu sou aquele do qual estou diante de você. E assim como dei orientação para Ló e sua família, tenho também orientação para a sua vida. Olhe altaneiramente, olhe diretivamente para frente e para o alto, pondera bem as veredas dos teus pés, não desvia para a esquerda nem para a direita, não olhe para trás de ti, mas foca exatamente a sua visão na proposta de Deus para a sua vida. Foca exatamente a tua visão naquilo que Deus tem trazido às suas mãos para realizar, e tem muito trabalho para você fazer. Não fica, em nome de Jesus, eu te digo, não fique parado no seu conflito, não se extermine de rodar o seu HD mental e ficar rodando em um só pensamento, mas deixa fluir através das atitudes de Deus na sua vida. Tome uma posição e comece a fazer pelo pouquinho que tem diante de você, porque no muito você vai chegar no lugar que Deus propositou, no lugar do livramento para a sua vida. Como sair desse conflito? É começar a realizar. É começar a ter atitudes no que precisa, nas mínimas coisas. Tem gente que fica segura em algumas dificuldades, embaraçado em algumas dificuldades. Irmãos, ter dúvidas e até se embaraçar faz parte, mas permanecer não. Como mudar isso? Comece a agir pelas pequenas coisas. Tem gente que não sai dos embaraços porque quer exatamente resolver as grandes coisas, as grandes questões que estão diante dela, e por não conseguir, fica estagnado e parado, e a visão vai sendo embaçada, a nitidez vai acabando, e a pessoa fica emaranhada com tantas dificuldades. Aí vem a dor, um sofrimento maior e a prostração diante do desafio. Mas o teu Deus que te chamou para a batalha, o teu Deus que te capacita para vencer as lutas, Ele nos trouxe aqui esta noite para nós ponderarmos com respeito a isto. Pondere a sua visão naquilo que você está resolvendo, meu irmão, minha irmã, e que está sendo difícil para você. Ao ponderar isso, você vai exatamente começar a tomar as atitudes nas pequenas coisas. Não queira resolver as maiores, comece por aquilo que está ao alcance da sua mão. Disciplina a tua destra, discipline a sua mão direita. É uma maneira de falar, é uma maneira bíblica de falar, porque o Espírito do Senhor está aí para adestrar essa tua mão e te capacitar a vencer nas pequenas coisas e a fazer como Davi fez. Ele começou lá lançando pedrinhas, ele começou lá cuidando das ovelhas do seu pai, ele começou lá com as simples músicas na sua harpa, dedilhando a sua harpa. Eram pequenas coisas pelo que ele fluiu até chegar ao lugar do trono que Deus reservou para a sua vida, que Deus tinha para a sua vida através da visão de Deus para ele. Deus tem uma visão para a sua vida. Aleluia. Quem tem uma visão de Deus para a sua vida e toma posse disso, levanta a sua mão, aleluia, e dá glória a Jesus, exalta o Senhor, aleluia. O lugar que você está hoje é exatamente o lugar do qual você tem chegado através da observância da visão que Deus tem para você.
Alguns talvez digam, pastor, eu estou então muito distante. Eu estou muito aquém da visão que Deus tem para a minha vida. Mas irmãos, os que chegaram no lugar que Deus preparou, também um dia estiveram distantes. Os heróis da palavra, um dia também estiveram no início da sua caminhada. E algo perturbador que nós vivemos nesse tempo. Nós vivemos algo perturbador na nossa época. É um excesso de ansiedade para resolver as coisas. Nós vivemos em um tempo de velocidade. Tudo é muito rápido. E alguns cientistas da mente já dizem que as pessoas estão acelerando a sua mente, pensando, se desgastando, pensando, e nada realizando, porque está se esgotando num processo angustioso de pensar muito e agir pouco. E esse pensamento, ele é carregado de fantasias de que as coisas vão cair assim, e aí Deus permite que a gente entre num campo de dificuldade, de provação, para que a gente seja despertado para um choque de realidade na nossa vida. Quem sabe o conflito que você tem vivido hoje é o Senhor trabalhando na sua visão, para que você tenha um choque de realidade, para que você chegue ao lugar que Ele tem preparado com a visão nítida para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, vai chegar o entendimento pleno daquilo que Deus tem para você. Não desista, não fique flutuando em tantos pensamentos angustiosos, não fique rodando em uma só área da sua vida. Deus quer te fazer andar, Deus quer te fazer progredir, e Ele está te chamando. Comece pelo pouco, dê os passos, comece em direção àquilo que eu tenho proposto para você, porque você vai chegar exatamente no lugar que eu tenho proposto, no lugar que está preparado para você. Você vai chegar a este lugar em nome de Jesus. Quem crê para a sua vida diz amém. Eu não sei, não posso dar exemplos da sua particularidade, mas você sabe, e o Espírito de Deus que traduz no seu coração, Ele muito bem pode levá-lo a entender o que o Senhor agora, neste momento, está trazendo à sua vida através desta palavra. Esta mulher de Ló, ela perdeu o tino da direção e da visão que Deus dera para ela. Ela em seu coração, sobrecarregado por Sodoma e Gomorra, sobrecarregado com os cuidados de Sodoma e Gomorra, ela olha para trás. E o seu erro de olhar para trás provocou um outro erro sério, provocou outros erros. O erro de um olhar. Estava aqui a nossa irmã do departamento infantil falando sobre isso, que as crianças estão envolvidas. Nós estamos e não só as crianças, todos nós estamos envolvidos, porque cada um tem o seu celular. E nós estamos em um tempo de conexão
muito forte através do visual, através da visão, através da percepção visual. E um caminho interativo, porque antigamente a televisão só trazia para nós não podíamos interagir. Agora não, há uma interação. As pessoas enviam e recebem informação e dão informações. Um mundo de conexões. Então a pressão aumentou. Nós estamos em um tempo de velocidade, de pressões, e algo que, se compararmos a Sodoma e Gomorra, nós podemos analisar que ela está inteiramente dentro desse tempo, mas Sodoma e Gomorra ainda neste tempo tem menos pecado, tem menos condições para o pecado do que nós. Nós estamos em um tempo que abarca Sodoma e Gomorra e vai mais um pouquinho, meus irmãos. O desafio é enorme para mantermos a visão. O desafio é enorme para santificarmos a nossa vida em Deus. O erro desta mulher de olhar para trás, de fazer com que a sua visão saia da percepção que Deus dera a ela. Olhe para frente. A sua percepção é ir em frente, é olhar para a direção que eu estou mandando. Mas a visão daquela mulher volta para trás, e aí ela provoca um erro grave, porque as suas filhas permanecem vivas, e as suas filhas prosseguem com seu pai, e o coração destas meninas, carregados pelos princípios de Sodoma e Gomorra, sabe o que fazem? Embebedam seu pai e geram dois povos, os amonitas e os moabitas. Por causa do erro de uma visão, é gerado dois povos, porque estas meninas embebedou a Ló e gerou do seu pai. Uma está aí no versículo desse mesmo capítulo, está no versículo 36 e 37, diz assim: conceberam as duas filhas de Ló de seu pai, porque o embebedara, não é? E teve a primogênita um filho, e chamou seu nome Moabe, e este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou seu nome Ben-Ami, este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Irmãos, esses dois povos andaram em paralelo com o povo de Israel, e fizeram o povo de Israel sofrer. Atacaram o povo de Israel muitas vezes. Esses dois povos, por causa do erro daquela mulher lá atrás, talvez centenas ou quase um milênio antes de chegar a vez de Josafá, pelo que eu vou falar e terminar, em 2 Crônicas, no capítulo 20, aconteceu que estes dois povos vieram contra Israel, e Josafá entrou na presença do Senhor em oração, e Josafá se prostrou diante do Senhor e começou a orar ao Senhor. E olha só, no versículo 10, no meio desta oração, ele diz assim: agora pois, eis que os filhos de Amon e Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitimos que passou Israel, quando vinha da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Isso quer dizer, esse povo cresceu, esses dois povos cresceram, e quando Israel também cresceu no Egito, e saiu libertos pela mão de Moisés e Arão, chegou no meio do caminho, esses dois povos não impediram que eles passassem no lugar, e eles tiveram que se desviar, mas a ordem de Deus era que os destruísse, eles não destruíram, pouparam. E agora, centenas de anos depois, está Josafá dizendo isso: nós não destruímos, agora eles vêm nos dar a paga. Mas no versículo 12, Josafá orando, ele diz assim:
Ah, Deus nosso, porventura nos julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Percebe que Josafá fala sobre visão, diante de um povo que começou pelo erro de uma maneira de olhar. Olha que na nossa existência muitas coisas temos colhido pela nossa maneira de olhar. Por isso a preocupação já começa pela criança a ensinar. E eu te digo, não adianta tirar, vamos supor que isso aqui seja o celular, não adianta tirar o celular da criança e tomar. Não adianta. Ensine ela a lidar com o controle remoto, que era da nossa época quando éramos pequenos. Eu digo que hoje, no que se está vivendo, nós temos que se adaptar não ao mundo, mas às necessidades da ciência e da tecnologia que está diante de nós. Um professor não pode numa sala estar apático a isso. Tem que trazer vídeos para que estas crianças recebam nos seus celulares vídeos que o professor mandou, para que elas reflitam no assunto e deem uma resposta, e essa resposta seja algo que os levou a pensar em fundamentos da palavra de Deus. Interagir e não perder a oportunidade. Nós não podemos errar como muitos atrás erraram e proibiram a televisão quando ela estava escondida nos armários dentro de casa. Precisamos entender esse mundo que estamos vivendo e perceber a visão que vem do céu para nós. Nós temos a capacidade do Espírito de Deus na nossa vida para trafegar nesse mundo, para passar o nosso trajeto neste mundo com sabedoria do céu e termos resultados de Deus na nossa vida, na nossa família, termos resultados de Deus que precisamos ter, mas com a visão que vem do céu. Aleluia. Com a percepção que vem do céu na nossa vida. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu quero te dizer uma coisa: os nossos inimigos desse tempo, os inimigos da nossa época, não conseguirão vencer a nossa existência na presença de Deus, não conseguirão tirar o foco do povo e da obra de Deus na nossa vida. Os inimigos do nosso tempo e da nossa existência hoje, eles estão por aí. Mas eu quero te dizer, o Espírito que habita em nós é mais poderoso e superior a todas as artimanhas da nossa época e da Sodoma e Gomorra atual. Deus não nos deixou viver neste tempo para sermos vencidos e sobrecarregados a ponto de perder a nossa bênção. Eu e você somos impactados nesse tempo de hoje com tantas situações que parece que nos frustram, que parece que nos decepcionam até mesmo, mas este tempo que é chamado hoje é o tempo de viver no poder do Espírito, porque assim como o inimigo tem o seu exército, Deus tem o exército dele, que é a sua igreja, que vai atravessar poderosa, com uma visão pura e cristalina diante dos céus e diante desta terra. Aleluia. É sobre a tua vida a unção de Deus para melhorar e cristalinizar a sua visão e colocar bem nítido aquilo que Ele tem proposto para ti. Eu e você não vamos olhar para trás como a mulher de Ló e perecer, mas nós vamos em frente. Esta semana será semana de desafio na sua existência.
Você vai enxergar coisas em nome de Jesus que você não estava enxergando, coisas do céu, coisas de estratégias de Deus para a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que sobre a tua caminhada nesta semana, haverá em nome de Jesus estratégias e coisas novas para a sua vida.